A graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Bom dia com alegria, meus irmãos. Vamos pegar a nossa palavra, vamos para a exposição daquilo que o Senhor quer falar conosco. Abra sua palavra aí no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Todo mundo encontrou? Amém? A partir do versículo 1. Diz assim: No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Deixa eu repetir esse pedaço aqui. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Preste atenção agora. Ali, a mão do Senhor estava sobre ele. Você pode se assentar. Eu quero, nessa manhã, trazer como tema dessa palavra, céus abertos. Os céus estão abertos. E isso tem me perseguido. A última palavra que eu ministrei foi o céu tem mais. E quando o pastor me chamou para pregar, automaticamente veio no meu coração essa palavra do profeta Ezequiel. Os céus abertos. Sabe, Ezequiel foi um profeta, um homem de Deus preparado para o ministério. Ele era filho de um sacerdote. Como filho de um sacerdote da linhagem de Levi, a sua vida era uma preparação para exercer o ministério, para exercer o sacerdócio. Então, desde novo, desde pequeno, o profeta Ezequiel sonhou com esse ministério. Ele se preparou para o ministério sacerdotal. Mas só que a palavra fala aqui, o local que ele estava, o momento que ele estava, muito diferente daquilo que ele sonhou. Um sacerdote, quando ele começava a exercer o seu ministério, ele precisaria ter 30 anos. Só que aos 25 anos, Jerusalém, Judá, é invadida pelos babilônicos. E levam cativo pessoas, homens, mulheres, destrói a cidade, destrói o templo. E aqui está a história desse profeta, que agora com 30 anos, na hora de começar a exercer o seu ministério sacerdotal, a palavra fala que ele está à beira de um rio chamado Quebar, que não era nem um rio, era apenas um canal, que sairia do palácio, e era um rio sujo na verdade, e ele estava ali, amassando barro, preparando tijolos, à margem desse rio, junto com aqueles que estavam lá, exilados, presos, cativos. Era o pior dia para o profeta Ezequiel. Fazia 5 anos que ele estava ali, e agora com 30 anos, que poderia ser o início do seu ministério sacerdotal. Só que naquele momento, não tinha mais o templo para exercer o ministério, o templo estava destruído. Não tinha mais Jerusalém, a Jerusalém estava destruída, suas portas arrancadas. A gente vai ver isso muito depois na reconstrução dela. Mas nesse momento que era para ser o melhor momento do profeta Ezequiel, era o pior dia da sua vida, era só tristeza. Porque ele sabia que nesse momento agora, era para ele estar no templo, cantando ao Senhor, oferecendo sacrifício, lendo a palavra, servindo a Deus. Mas aonde ele está? À beira do rio Quebar, junto ali dos exilados, cativos. Mas naquele que era o pior momento para ele, a palavra fala que os céus se abriram. Naquele lugar ali, naquele momento, os céus se abrem.
E o profeta então começa a ter visão. É naquele lugar que Deus o chama, é naquele lugar que Deus se revela. É naquele lugar onde não tem adoração, onde não tem palavra, onde não existe nenhum foco, não tem nenhum sinal de ministério, nada. Naquele pior lugar, naquele pior momento, os céus se abrem e Deus se revela ao profeta e chama ele para ser profeta para pessoas amarguradas. Me deixe abrir um parênteses aqui. Apesar de que tudo estava fechado, eu aprendo aqui que mesmo que tudo pareça cinzento, mesmo que tudo pareça estar errado, mesmo que tudo, quando a gente planeja, sonhou, se preparou, não deu certo, mesmo quando os nossos sonhos, nossos planos, parece que desmorona com todos os nossos projetos, entra em colapso total, nessa hora tão amarga, tão triste da nossa vida, eu quero te dizer, baseado nessa palavra aqui, que os céus podem se abrir ao seu favor, e você pode contemplar visões, revelação de Deus, nesse momento sim. Eu sei que existem momentos na nossa vida que as coisas não fluem como a gente espera. Eu sei que para alguns, talvez o céu esteja fechado e você não consiga enxergar uma luz mesmo no fim do túnel. Muitas vezes porque a gente é tomado de uma notícia, de uma má notícia. Às vezes chega para nós uma notícia de uma doença incurável. Às vezes a gente olha para a nossa família, é o problema com os nossos filhos. É a dor de perder um ente querido, é a dor, o sofrimento de perder o emprego, é a amargura de conviver, de saber que o casamento está em crise, está em destruição. Enfim, muitas vezes nós nos tornamos escravos da circunstância que nós estamos vivendo. E essas coisas afetam a nossa visão espiritual. E nós não conseguimos enxergar que Deus já abriu os céus, que Ele tem algo mais para a nossa vida. Mas a gente vê aqui Ezequiel, na beira do rio Quebar, no seu pior momento de vida, que nós podemos dizer assim, os céus são abertos. E a palavra fala, ele fala, eu tive visões de Deus. Eu quero estar compartilhando algumas visões de Deus aqui, na vida do profeta Ezequiel. A primeira visão dele é no capítulo 1, eu nem li, é uma visão gloriosa. Ele vê os céus abertos, ele vê rodas de fogo, ele vê moinhos, ele vê trono, e ele vê algo como semelhante a um homem sentado no trono, com um aspecto de sol, arco-íris. Ele ouve uma voz de muitas águas, ele vê 4 seres viventes, cada um com 4 rostos, e isso aqui muitas vezes a gente nos deixa chocado, a gente não entende. Os 4 seres viventes, cada um com 4 rostos, um com rosto que parecia de um homem, um com rosto que parecia de um boi, um com rosto que parecia de uma águia, e outro com rosto que parecia de leão. Mas isso nada mais é que simbolicamente uma expressão do que é o Evangelho. Porque em Mateus, Jesus é apresentado como o Rei dos Reis, a figura do leão. Em Marcos, Jesus é apresentado como servo, a figura de um boi. Em Lucas, Jesus é apresentado como filho do homem, como um homem. Então, a figura do homem. Mas em João, ele é apresentado como soberano, a figura, a representação da águia. E nessa visão aqui, em que Ezequiel está tendo, os céus são abertos. Ele vê o trono, ele vê tempestades, ele vê raios, arco-íris, rodas de fogo. E entre naquela visão ali que ele está vendo tudo isso, ele está pasmo, ele está extasiado. A palavra fala que ele cai com o rosto prostrado, porque a visão é aterrorizante, é espantosa. Os céus estão abertos, então quando ele vê aquilo, ele cai por terra. Só que ele ouve uma voz, e a Bíblia diz que é uma voz como de muitas águas. Aí vem então o capítulo 2, quando aquela voz chega para ele e disse: filho do homem, fique em pé, porque eu falarei contigo. A primeira lição que eu aprendo aqui, quando os céus estão abertos. No capítulo 2, quando ele chega: filho do homem, fique em pé, que eu falarei contigo. Deus chega através daquela visão, daquela voz, e diz: olha, eu vou te enviar.
Só que eu não vou enviar você para uma terra boa que mana leite e mel. Eu não vou enviar você para um local, sabe, com ar-condicionado, com iluminação, com telão. Eu não vou enviar você para um local com pessoas carinhosas, caridosas, com coração quebrantado, não. Eu vou enviar você a Israel, a nação rebelde, pessoas com coração amargurado. E Deus ainda diz, eles são como serpentes e escorpiões, mas você vai pregar para eles. E eles vão saber que há um profeta no meio deles. O profeta não escolheu o local para onde ele queria ir. Deus enviou. E o nosso chamado é assim. Se você tem um chamado, meu irmão, deixa eu te dizer, não é o local que você escolhe. Não é o momento que você escolhe, as pessoas que você escolhe. Quem tem chamado é enviado. E muitas das vezes a gente nem sabe para onde vai, mas a gente tem a convicção de uma coisa: se Deus nos enviou, Ele vai conosco. A sua graça, a sua unção vai nos respaldar. Pastor, e se eu chegar lá tiver pessoas como a nação de Israel, coração rebelde, eles farão cara feia, se tiram coceiras no ouvido. Não interessa, o seu ministério é pregar, o seu chamado é profetizar. Vá. E assim começa o ministério do profeta Ezequiel. Sabe que Deus não está interessado naquilo que você faz. Ah, pastor, eu tenho tanto talento. Pastor, eu tenho tanta sabedoria, tenho tanta cultura, tenho tanto conhecimento. Isso é bom. Isso é bom demais. Mas Deus não está interessado naquilo que você faz. Deus está interessado naquilo que Ele pode fazer através de você. A obra de Deus a gente não faz por sentimento. Porque se a gente fizer por sentimento, tem domingo que a gente não vem. Hoje eu estou mal, não vou não. Ah, vai ter missão, não vou não estou bem não. A obra de Deus não se faz por sentimento. A obra de Deus se faz por convicção. Eu tenho um chamado, Deus me enviou e eu preciso cumprir esse chamado. Você está entendendo nessa manhã? Eu não faço a obra de Deus porque sinto. Não é sentimento, é convicção. Ah, eu sou obrigado. Não. Até a palavra de Deus a gente interpreta errado quando Paulo fala: ai de mim se eu não pregar. Muitas vezes a gente, se eu não pregar. Não, deixa eu te dizer, se você não for, Deus vai levantar outro. Você vai viver em rebeldia, em desobediência. O privilégio é seu de ir. O privilégio, a honra, Deus te chamou. Mas se você não quiser ir, não, meu filho, eu vou levantar outro. Porque se você não pregar, até as pedras clamarão no seu lugar. Então entenda, o seu chamado não é por obrigação, mas é uma atitude para você cumprir o seu propósito, para cumprir a sua missão. Por isso hoje, não substitua o seu chamado pelas emoções. Não sei, não estou bem. Não. O chamado é convicção. Deus se revelou, abriu os céus e disse: fique em pé que eu vou falar com você. Quando ele ficou em pé, Deus disse: agora vai. Esse aqui, você vai profetizar lá, você vai pregar lá. E isso não se trata do lugar. Não se trata daquilo que a gente quer. Não se trata daquilo que a gente almeja. Mas se trata da visão de Deus sobre a nossa vida. Talvez você, ainda hoje, você fala assim: não era para eu estar aqui. Pastor, não era para eu estar aqui. Pastor, era para eu estar em um outro lugar. Pastor, era para eu estar em um outro ambiente servindo. Mas deixa eu te dizer, se Deus te levantou para profetizar nesse lugar, você vai profetizar aqui nesse lugar. Se Deus te levantou para servir aqui nesse lugar, você vai servir aqui nesse lugar. Ah, pastor, mas é porque se eu fosse para lá, se eu fizesse aquilo. Ei, não é o lugar, não é o ambiente que tem a unção. É você que tem a unção. Não é ambiente que é bom, não, eu vou para lá porque é servir. Esse ministério é bom para eu servir. Aquele local é bom, não é isso. Mas é um ambiente, é as pessoas que irão mudar com aquilo que você carrega, com o peso da glória que você carrega, a unção do Espírito que você carrega. Me permita repetir uma palavra que eu repeti na última vez que eu preguei aqui. Não peça, por favor, unção, peça missão. Porque se você pedir missão, propósito, Deus vai derramar sobre a sua vida a unção, a capacitação, os projetos, os planos. Tudo vai favorecer sobre o propósito, sobre a missão.
Mas eu vejo muitas pessoas, Deus me dá unção, eu quero ser cheio. Você quer ser cheio para quê? Não podemos ser cisternas que só recebe, só recebe, só recebe. Não, nós precisamos ser um rio que flui. Um rio que flui. A questão é que os céus estão abertos, mas só que os nossos olhos espirituais continuam fechados. A gente está tomado pelo problema das nossas vidas, pelas coisas corriqueiras. Não conseguimos perceber que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Isso significa que Deus está o tempo todo trabalhando ao seu favor, em toda e qualquer situação. Mas talvez você diga, mas pastor, Deus não falou nada, parece que Ele se esqueceu de mim. Ei, o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Tem coisas que Deus não pode revelar para você, senão você vai ficar que nem Ezequiel, espantado demais, pode até parar, pode até travar o seu ministério, sabia? Se Deus te falar como vai ser lá no final, você vai deixar de passar por tantas experiências, por tantas convicções, por tantos desafios, sabe por quê? Porque você já sabe lá como é o final. Você já vai sentar na cadeira e esperar. Deus já me mostrou, então você não é sentar na cadeira, é se levantar e andar e pregar. Sabe, entenda, não se trata daquilo que você quer, se trata daquilo que Deus tem para a sua vida. O ministério da sua vida se baseia na revelação da palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, viva na dimensão da palavra, viva segundo a palavra de Deus. Deus falou para o profeta Ezequiel: você vai pregar para gente rebelde. Está pregando para pessoas que faz cara feia. Eu me lembro que muitos anos atrás, eu preguei um sermão, a doutrina do inferno. Meu irmão, sabe aquela palavra que a gente não quer pregar, mas o Espírito Santo nos impulsiona. E eu só falei sobre o inferno, sobre as pessoas que vão para o inferno. Eu falei sobre o inferno de uma forma bem detalhada, onde a Bíblia fala que lá o verme não morre, o fogo não se apaga, ranger de dente. A gente lê e às vezes passa despercebido. E eu lembro que no meio daquele sermão eu via pessoas se levantando e indo embora, pessoas apontando para cima do altar fazendo cara feia. Eu via aí, eu digo, Senhor, e eu chorando, eu digo, pregando aqui, me segurando. Mas quando terminou a palavra, vidas foram salvas, vidas foram libertas. Muitas vezes a gente vai pregar e as pessoas não vão querer ouvir a gente. A gente não pode ser chato. A gente tem que pregar a palavra sim, em amor, em simplicidade, mas em verdade. Se você não crer, se você não se arrepender, é inferno. E a palavra fala que foi levantado para isso, para pregar para gente de mente fechada, de corações endurecidos, gente que faria cara feia. Por isso Ezequiel precisava de uma coisa, de convicção. E é isso que você precisa nessa manhã. Você precisa convicção daquilo que Deus lhe falou. Você precisa da convicção do seu chamado. Você precisa ter fé. Você precisa, em dados momentos do seu ministério, da vivência do seu propósito, da sua missão, ser forte. Você precisa sim. Deus estava dizendo, olha, você vai profetizar. Agora você precisa ser intenso. É uma entrega, é por inteiro. Não é pela metade, você precisa viver esse ministério na intensidade. O que eu acho sobrenatural é que Deus abriu os céus, se revelou, mostrou a visão da glória dele, mostrou a visão do trono, mostrou a visão, sabe, dos seres viventes. Mas ali mesmo, naquele momento, a Bíblia fala no versículo 3 do capítulo 1, diz que em meio a tudo isso, a mão de Deus era sobre o profeta Ezequiel. Ezequiel, se você for ler a palavra, o livro do profeta Ezequiel, você vai encontrar mais de 30 vezes, acho que umas 30 e poucas vezes, você vai encontrar a referência, e a mão do Senhor, e veio a mão do Senhor, e veio a mão do Senhor. Essa era uma expressão no ministério de Ezequiel, que era uma certeza que ele tinha, que Deus estava com ele. Nos momentos mais marcantes da vida do profeta, você vai ver que nos momentos mais marcantes, desafiador, a mão do Senhor estava sobre a sua vida. Então os céus estão abertos, há um chamado para o seu ministério, e a mão de Deus vai te ajudar.
a gente vai ver que no capítulo 3, a mão de Deus sustentava o profeta. A Bíblia fala que o Espírito me levantou. A Bíblia chega até a dizer que o profeta estava amargurado, não estava bem. Mas a palavra fala que havia uma hesitação no seu interior. Mas a mão do Senhor o fez forte. No seu pior dia, no seu pior momento do seu exercício ministerial. Talvez você até não vai estar bem, mas eu quero te fazer lembrar a palavra do Senhor, que a mão do Senhor vai te fazer forte. Isso é palavra de Deus, não é palavra de homem. A palavra fala no capítulo 3 também, no versículo 22, o profeta está lá, e a palavra diz: e a mão do Senhor veio sobre mim, e ele disse: levanta, e eu falarei contigo. Ou seja, a mão de Deus levanta. Quem sabe você está caído, quem sabe você está prostrado, quem sabe você está até destruído. Sabe que você está dizendo: Senhor, não dá, não tenho força, eu não consigo. Mas hoje Deus, com os céus abertos, está dizendo: mas a minha mão te levanta, a minha mão te sustenta, a minha mão te guia. A mão de Deus nos guia. O profeta Ezequiel, capítulo 37, bem conhecido, a palavra do Senhor vai dizer que a mão do Senhor guiou o profeta até um vale, e um vale de ossos secos. A mão de Deus guia, a mão de Deus faz milagre. Sabe, no capítulo 33, no versículo 22, vai dizer o seguinte: no dia anterior, a mão do Senhor estava sobre mim, ele me abriu a boca, e antes de chegar aquele homem pela manhã, a minha boca foi aberta, eu não me calei mais. Ezequiel já estava sem voz, não estava conseguindo mais profetizar. Mas aconteceu um milagre sobrenatural. A mão de Deus veio sobre o profeta, e ele pôde novamente falar. O que é que eu quero dizer com isso? Que vai ter momentos na sua vida que os milagres vão acontecer pela mão do Senhor sobre você. É isso, a gente vê a visão do profeta, esses céus abertos, sabe? A gente vê isso, a mão de Deus sustentando, a gente vê a mão de Deus levantando, a mão de Deus protegendo. A Bíblia fala no capítulo 13 de Ezequiel que houve confusão, e se levantou falsos profetas, falsos adivinhos, e até mesmo contra a vida do profeta. Mas a palavra fala que veio a mão do Senhor e protegeu Ezequiel, até mesmo contra dados inflamados do maligno, até mesmo contra toda maledicência, fofoca, até mesmo contra todo levante de Satanás na sua vida. Eu quero declarar nessa manhã que a mão de Deus vai te proteger. Deixa lançar dado, deixa fofocar, deixa levantar maledicência, deixa levantar maldição. Eu creio que tem uma mão de Deus me protegendo, porque eu estou às sombras das suas asas. Direi ao Senhor: o Senhor é o meu escudo, o meu Deus forte. Creia, meu irmão, minha irmã, que a mão de Deus está sobre a sua vida para te sustentar quando você estiver fraco. Creia que a mão de Deus vai te levantar quando você cair, quando ela vai te proteger de todo o mal, de todos os perigos. E Deus vai te conduzir a um caminho, Ele vai te guiar. A visão do vale de ossos secos, quando Deus guiou o profeta para o vale de ossos secos, a palavra fala que ele guiou para um vale de ossos sequíssimos. Era um campo onde teve com certeza uma batalha, uma guerra. E ele tem a visão do vale de ossos secos. E ali a palavra fala que pergunta: e aí, Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele disse: Senhor, tu sabes. Então ele disse, a voz, o Espírito disse: vai então, profetiza. E profetizei conforme o Espírito havia me falado. Era assim que o profeta dizia. Isso quer dizer o quê? Você que é chamado, você que tem uma missão, você que tem um propósito. Hoje é culto de missão, então vamos falar de missão. Você que tem chamado, você que tem propósito, você que foi chamado para servir, deixa eu te dizer, você tem uma palavra, e é a palavra do Senhor. A sua mensagem para profetizar é a palavra do Senhor. Lá, o profeta não chegou naquele vale de ossos secos e disse: olha, eu tenho 4 estratégias para dar um boom na sua vida, que vai trazer a melhor performance, a sua melhor versão. Não.
Ele chegou lá e disse: Espírito, sopra dos 4 ventos, dos 4 lugares. Espírito, traz vida. Ele pregou a palavra que o Espírito Santo colocou na sua vida. Ei, pregador, ei, mensageiro, mensageira, é essa palavra daqui que você tem que pregar, amém? É a palavra de Deus, amém? Por favor, experiências é bom, compartilhe suas experiências, compartilhe os seus testemunhos, mas não se esqueça que a nossa mensagem é a palavra de Deus. Você precisa pregar essa palavra, você precisa profetizar essa palavra. Eu amo o que o pastor Márcio Valardão ensinou à igreja há muitos anos atrás, ainda hoje. Ele disse: eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso, e eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Ou seja, a Bíblia, tudo é Bíblia. Então você precisa pregar a Bíblia, profetizar a Bíblia, você precisa agir de acordo com a Bíblia, você precisa meditar nessa palavra, você precisa se encher dessa palavra, você precisa conhecer a palavra. Ezequiel no capítulo 37 diz que depois que ele profetizou o quê? Segundo a palavra do Espírito, é que os ossos se levantaram, é que os ossos começaram a ter tendões, carnes, e olha que faltava algo. Se levantou o exército, mas faltava vida. Faltava vida. Se levantou, os ossos agora tinham carne. Aquilo que não tinha era sequíssimo, agora tinha dedos, tinha cartilagem, tinha músculo, tinha órgãos, tinha olhos, tinha cabelo. Começou, se levantou um grande exército, mas faltava algo, faltava vida, faltava o ruar de Deus. E o Espírito diz: profetiza. E ele fala: profetizei segundo a ordem, segundo a palavra. Recebam vida. É a palavra que traz vida, é a palavra que restaura, é a palavra que traz cura. Ei, lembra quando Lázaro estava morto? Fazia 4 dias. Jesus não bateu na pedra, Jesus não deu 3 pulinhos, não fez figa, não. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Um morto, como é que um morto escuta? Me explica isso, crente. Como é que um morto escuta? Ele não tem sensibilidade, ele não tem ação, está inativo, não tem vida. Mas a palavra fala que um morto ouviu a voz, ouviu a palavra vinda de Cristo Jesus. O que é que eu quero dizer com isso? Você vai em lugares, você vai estar em vale com pessoas que estão lá vivas, estão na sua vida corriqueira, trabalhando, estudando, com a sua família, mas essas pessoas estão mortas espiritualmente. Elas estão mortas espiritualmente, mas você vai levar uma palavra de Deus, e essa palavra vai trazer vida para elas. É a palavra de Deus que traz vida, é a palavra. E ele profetizou segundo a ordem. Então eu quero encorajar você. Eu quero encorajar você a meditar nessa palavra. É o livro que nos mostra o que nós devemos fazer. É o livro que nos mostra o nosso caminho. É o livro que nos ensina a orar. É o livro que nos conecta o altar na terra com o altar no céu. Por isso eu quero encorajar você a pregar a palavra de Deus. Eu quero encorajar você a se levantar pela palavra, a não olhar mais suas fraquezas, mas olhar elas pela palavra de Deus. Deus quer te dar vida, quer te dar vitória por sua palavra. Deus quer enxugar as lágrimas dos seus olhos com sua palavra. Deus quer curar todas as suas enfermidades pela palavra dele. Ele quer restaurar o seu casamento pela palavra. Ele quer restaurar a sua família pela palavra. Ele quer restaurar o seu chamado, o seu ministério pela palavra. É a palavra, é a palavra. Sempre foi a palavra. Os céus estavam abertos e eu tive visões. A mão de Deus me guiou e eu preguei a palavra. Estava maravilhoso. Céus abertos. Eu vendo alguém sentado no trono, ouvindo aquela voz como voz de muitas águas. Operando Deus na minha vida, me protegendo, me levantando, operando milagres. Eu profetizando e vidas sendo salvas. Mas Deus disse: não, ainda tem mais. Ainda tem um a mais. Capítulo 47. Ezequiel vai ter uma visão linda. Primeiro de tantas visões, que Ezequiel é um livro cheio de visões. Mas no 47...
depois de tantas visões do vale de ossos secos, do trono, da voz, de tudo isso, ele vai ter uma visão. Ele vai para o templo, só que não tinha templo. O templo estava destruído, mas ele tem uma visão do templo. E quando ele tem aquela visão do templo, ele vê que pela porta leste saía um rio, fileto. E de repente ia crescendo, crescendo. E aquela visão que ele teve, alguém estava ao seu lado, estava com uma vara, com um cordão de medir. E ele disse, mediu mais 500 metros. E eu andei naquela visão, e a água estava nos tornozelos. Ele então mediu mais 500 metros, e a água estava nos joelhos. Mediu mais 500 metros, e a água estava no lombo, na cintura. Mediu mais 500 metros. Era um rio que eu não podia mais andar. Era um rio que estava fluindo. Ou seja, o tempo todo dessa visão, o profeta estava sendo guiado por alguém que tinha uma vara de medir, para mostrar a ele aonde ele deveria passar. Ele vê aquela construção maravilhosa do templo, mas é uma visão do templo. Lembre, Ezequiel está exilado, Ezequiel está preso na Babilônia. Mas isso me traz uma memória maravilhosa. Enquanto Ezequiel está preso na Babilônia, pregando para os exilados, veja como Deus tem um controle das coisas. Ele está pregando para aquele que é cativo, para aquele que está como escravo. Só que lá em Jerusalém, Jeremias está pregando para aqueles que ficaram lá, aqueles que foram deixados, jogados para trás, com família perdida, filhos perdidos. E Daniel está pregando dentro do palácio, ou seja, Deus tem o controle de tudo. Ou seja, Deus tem um profeta no palácio, tem um profeta com os escravos, e tem um profeta lá com aqueles que restaram. Isso significa que o ministério de Deus é assim, Deus nos coloca em posições estratégicas para a gente servir aonde Ele quer, para pessoas que Ele vai nos mostrar. Por isso eu sempre falei, vai surgir pessoas na sua vida que Deus não vai mostrar para nenhum dos pastores, evangelistas, não, vai mostrar só para você, porque esse é o ambiente onde você vai exercer o seu ministério, esse é o ambiente onde você vai pregar. Ezequiel está aqui, ele é conduzido a andar 500 metros. Imagine você andar 500 metros com água nos tornozelos. Quem mora aqui em Maceió já conhece, a gente até tira muitas fotos na Ponta Verde, Maragogi, é o caminho de Moisés. A gente vê aquele caminho, mas não é isso. Ele anda 500 metros, as águas estão nos tornozelos. Depois mais 500, estão nos joelhos, mais 500 nos lombos, na cintura, mais 500. E ele não podia mais andar, ele agora era levado pelas águas. Ele atravessou uma distância de 2.000 quilômetros, 2 quilômetros, e precisou voltar. Você precisa entender o seguinte, a cada 500 metros é um estágio novo. A cada 500 metros é um momento diferente. A cada 500 metros é um nível diferente. Veja, não é só andar, tem uma etapa, tem um nível diferente. Quem sabe você já andou muito, já andou hoje muito e não saiu do lugar. Mas Deus hoje está te chamando a lugares profundos, a um nível diferente. Perceba que a cada momento é um novo estágio. Perceba a cada momento é um novo ciclo. A cada momento vai crescendo a profundidade. A cada momento vai mudando o ambiente. A cada momento. Eu vejo aqui, meu irmão, os céus abertos, Deus revelando, Deus te chamando, te capacitando e enviando e mostrando para você a mensagem que você deve pregar. Mas eu vejo também que dizendo para mim e para você, olha, mas não é só isso não, tem algo a mais, tem um nível mais profundo. Eu começo a ver aqui algo sendo liberado a mais para cada um de nós. É um conhecimento a mais liberado, é uma intimidade a mais liberada, é o sobrenatural crescendo, é o sobrenatural expandindo, é o nível da sua glória. Alguém está comigo aqui nessa manhã que pode crer nessa palavra? E Deus está dizendo, eu estou te levando, eu estou te conduzindo. Eu peguei na sua mão para dizer, vem. Olha, você aqui anda com a água até os tornozelos, aqui você até o joelho, mas tem mais, tem muito mais. Vai chegar um momento que você não vai mais andar, vai chegar um momento que você não vai mais forçar, porque quem sabe que quando as águas estão nos lombos, no joelho, a gente precisa forçar, vamos, mas vai chegar um momento que a gente vai estar lá, mergulhado, inundado, sendo levado pelas águas do Espírito.
Oh, aleluia. Me dá um minuto para glorificar a Deus. Deus está mostrando aqui para você o cuidado, a revelação, a palavra. Nessa manhã Ele está dizendo: olha, tem mais, tem muito mais. Começou agora. Não pense que você já viu tudo, não pense que você já experimentou tudo. Não, Ezequiel, tem mais, tem muito mais. Eu quero dizer, essa palavra é para você. A palavra fala que Ezequiel precisou voltar lá no templo. Mas por que voltar no templo? Estava destruído. Precisou voltar àquele lugar, aquele ambiente. Ei, Deus está te fazendo nessa manhã aqui voltar ao passado. Mas não é voltar ao passado para as feridas, para as dores, não. Voltar ao passado, porque o templo agora era passado. Mas voltar ao passado para entender que do templo saía um rio. O profeta viu isso, olha, do templo sai um rio que fluía. Deus estava dizendo: olha, você voltou. E Deus está dizendo para mim e para você: nós precisamos voltar ao passado. Mas não é voltar para as cicatrizes, para as dores, não, as decepções, não. Voltar ao passado e lembrar que naquele dia, em um dado momento, lá no templo, você escutou uma palavra. Houve uma profecia sobre a sua vida. Houve sobre a sua vida uma ministração, uma imposição de mãos, uma palavra, uma revelação. E você precisa se lembrar daquela palavra que lá atrás, naquele tempo, você olhava assim e dizia: não, isso não é para mim, isso nunca vai acontecer. Sabe, essas coisas devem ser para outro. Ei, Deus está dizendo: volte lá naquela palavra. Porque se lá naquele tempo você achava que era grande, perceba que hoje ela vai se cumprir. Porque eu já tenho conduzido a você em muitos lugares. Eu já estou aumentando sobre a sua vida o nível da minha glória, o peso da minha glória sobre você. O profeta precisou voltar lá, porque a mente dele precisava voltar àquela palavra. Por quê? Se ele tivesse lá no passado, se Babilônia não tivesse invadido Israel, Jerusalém ali, o profeta estava lá, fazendo o que fazia de costume, como sacerdote, que ele era para ser sacerdote. Estava no templo, quem sabe oferecendo sacrifício, quem sabe lendo a Torá, quem sabe cantando uma canção, quem sabe limpando o templo. Os sacerdotes, os levitas faziam isso. Mas Deus disse: olha, você poderia fazer isso, você até faz isso, isso não é ruim, mas eu tenho algo mais para você. Alguém pegou essa palavra aí? Eu tenho algo mais para você. Era o que Deus estava dizendo: olha, você pensou que era ser sacerdote. Não, não é sacerdote. Tem algo mais. Eita, você está pensando, olha para mim, você está pensando que vai ser só membro de cadeirinha, é? Confortável, não está a cadeira aí? Você está pensando que vai ser só diácono, é? É bom demais, né? Só diácono aí? É só evangelista? É só pastor? Não, tem muito mais. Tem muito mais. Deus está dizendo: olha, eu tenho muito mais. Veja, perceba, o caminho vai crescendo. A cada momento, o profeta está lá naquelas águas. Então, a cada momento, vai crescendo. A cada momento, vai passando de um novo nível. Deus não quer apenas te levar você a atravessar, não. Porque, quem sabe, você já começa o seu ministério, você já começou a caminhada. Mergulho, começou, mas os pés estão enxutos. Mas eu quero te dizer, vai chegar um momento que você vai precisar se jogar. Vai chegar um momento que você, até quando as águas estiverem no joelho, não vai precisar se esforçar. Mas vai chegar um momento que você vai ser levado pelas águas do Espírito de Deus. A cada 500 metros, a cada caminhada, a cada nível, Deus vai aumentar. E a sua entrega precisa ser maior. A sua dedicação precisa ser maior. A sua excelência no serviço precisa ser maior. Alguém está pegando essa palavra aqui, amém? Precisa ser maior, porque é a cada momento, é a cada ambiente. Perceba, os céus estão abertos. Os céus estão abertos. E eu quero declarar que, para mim e para você, é um ano de crescimento. É um ano de crescimento para nossas igrejas, a Maná, em todo o mundo. Mas é um ano de profundidade na palavra. É um ano de experiência no Espírito Santo. Nós estamos vivendo dias de jejum, de consagração. E quem não já tem testemunho, Deus está dizendo, começou. As águas estão nos artelhos, mas vai chegar no joelho. Vai chegar um momento que vocês todos vão estar mergulhados, inundados, sendo levados pelo poder do Espírito. Vai chegar um momento que não dá mais para andar. Vai chegar um momento em que você vai perder o controle. Meu Deus, não sei o que aconteceu
aconteceu, eu fui levado, o Espírito Santo me tomou e controlou tudo. Isso nos mostra aqui a capacidade que vai além do ambiente que nós vivemos. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma visão superficial do ministério. E Deus está nos fazendo hoje enxergar algo muito mais além. Está compreendendo? É algo muito mais além. Hoje Deus está revelando a visão que Ele tem para a sua vida. Deus está dizendo, olha, eu vou te dar visões. Os céus estão abertos. Eu vou te levantar. Você tem uma palavra, você vai profetizar. E você vai entrar em níveis que nunca experimentou. Mas você precisa confiar nisso. Você precisa depender disso. Lembrem, 500 metros ele está andando. É o começo. Começou. Sabe? Mas ninguém que anda 500 metros, sabe? Ninguém quer ficar em praia rasa. Quer mergulhar. Quem vai passar o dia de uma praia rasa? Não, quero mergulhar, eu quero ser inundado. É assim, quando a gente começa a caminhada, talvez alguns estão começando a caminhada agora. Calma, a água está nos tornozelos, mas continua. Vai aumentar o nível, vai aumentar aqui o derramado de Deus sobre a sua vida. Entenda uma coisa, a gente vê a cada 500 metros, a distância é a mesma. Pegou uma vara, 500 metros. Pegou de novo 500 metros, a distância é a mesma, mas a profundidade é diferente. A correnteza vai aumentando. Aí você vai descobrir que a cada momento tem esforço sim. Sabe, tem esforço. Água nos joelhos, a cada tempo, a cada momento. Os ciclos serão mudados, experiências novas surgirão. Só que tem o seguinte, a cada nível, a cada momento, mas isso só acontece, veja, não é o rio de Deus que vem sobre o profeta, ele precisa andar, ele precisa entrar. Ou seja, não é o rio que se move, é o profeta que decide seguir aquela palavra, seguir aquela revelação. É ele que decide percorrer os 500 metros, mais 500 metros. Veja, não é o rio, mas é ele. Então não dá para mudar a sua vida. Não dá para mudar o seu ministério se você continua parado. Não dá para ser mais profundo se você quer continuar no raso. Deus quer te dar mais, mas você precisa sair do seu comodismo. Você precisa sair das suas desculpas. Deus quer te levar hoje para um nível mais profundo. O rio está fluindo, mas é você que mergulha, é você que entra, sabe? E quando você mergulhar nessas águas, irmão, perde o controle, deixa o rio te levar, sabe? Nesse ambiente, nessas águas, nesse nível, não tem maquiagem que resista, não tem coração duro que não se quebrante, não tem olhos secos que não lacrimejam, sabe, não tem, talvez você tenha vivido muitas coisas até aqui, talvez você viveu muitas experiências, mas Deus está dizendo, mas tem algo mais sobre você, sabe, e eu vou te levar a um lugar, eu vou te conduzir a um lugar. Veja, o profeta está sendo conduzido o tempo todo. E mediu 500 metros. O profeta está sendo conduzido. Deus está dizendo, eu vou te levar a lugares. Eu vou te conduzir a ambientes que muitas vezes o teu conhecimento não te leva. Nunca o teu dom te levaria. Nunca nenhum homem de Deus ou mulher de Deus te levaria. Mas você vai ser conduzido pelo próprio Espírito de Deus. Sobe aqui, ministério, para a gente poder pensar que está terminando. Deus vai lhe conduzir a esse momento onde você vai ser levado a essas águas profundas. Você vai viver momentos não mais num cristianismo raso, não mais no cristianismo seco, mas no cristianismo, sabe, profundo, de intimidade, com o peso da glória do Senhor. Por isso se prepare, porque você vai entrar em locais que nunca entrou, você vai profetizar em locais que você nunca profetizou. Deus vai te conduzir a esses lugares, você vai viver aquilo que você nunca viveu. Ei! Até hoje é bom as experiências, mas Deus está dizendo, tem mais, tem uma palavra a mais. E essa palavra de hoje não é para deixar você animadinho, uma palavra não. Essa é uma palavra onde Deus está dizendo, os céus estão abertos, profetiza. Essa é uma palavra onde Deus está dizendo, eu tenho chamado sobre a tua vida. Essa é uma palavra que Deus está dizendo, a minha mão está te conduzindo. Essa é uma palavra que Deus está dizendo, ei, eu sou contigo, te protejo. Você profetiza, mas eu vou te levar a um nível mais profundo. E você precisa mergulhar nesse nível. Deus está te chamando. Vem
vamos comigo mergulhar, vamos comigo ser inundado por essa presença, vamos comigo ser levado pelo poder, pela graça, pela unção do Espírito Santo.